Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí para quem vai assistir essa aulinha de Direito do Trabalho 2. Aula 22, dando continuidade aí ao nosso assunto que a gente está falando sobre direito sindical, né? Sobre formação de sindicatos, sobre as subdivisões de sindicatos, sobre o papel do sindicato, né? Já viu o papel do sindicato, o papel judicial, extrajudicial, como é que o sindicato pode agir atualmente. Enfim, já vi um bocado de coisa agora sobre sindicatos, né? Princípios sindicais e tal, a composição, garantia dos dirigentes. E eu acho que na aula de hoje a gente encerra o assunto. A gente vai falar das divisões superiores dos sindicatos, começando com as federações, tá? Os sindicatos eles podem se unir em federações de âmbito regional, tá? Ou seja, de atuação regional, fortificada, tá? Então, o artigo 534, né? Claro que é facultado isso, mas o 534 diz o seguinte: que o número não inferior a 5 sindicatos, né, que representa a maioria absoluta de um grupo de atividade econômica, no caso os empregadores, ou de profissionais idênticas, similares ou conexas, podem organizar-se em federações, tá? Então, geralmente as federações têm âmbito regional. Por que eu falo que tem âmbito regional? Porque se eu preciso ter no mínimo 5 sindicatos para formar, né, uma federação, 5 sindicatos que sejam representativos tanto de categoria econômica, né, pode ser federações de empresa, como de categoria profissional, federações dos empregados. Então eu tenho que ter 5 no mínimo, então eu tenho que ter pelo menos 5 municípios. 5 municípios, pelo menos, né? Como a gente já viu pelo princípio da unicidade sindical. Desta sorte, né? Então, eu posso ter aí uma federação política de âmbito regional, estadual, não uma federação municipal. Eu não vou ter condições de ter uma federação no município. Mas uma federação de um estado tem, né? Em São Paulo a gente tem federação, várias, estado grande, né? A gente tem várias federações. Tem sindicatos de empregados e empregadores que acabam formando uma federação. E essa federação, ela vai atuar em grandes negociações com federações de empresas, né, se for federações dos empregados, ou federações aí também dos empregados, se for federações das empresas e tal, ou então empresas, elas podem negociar, né, ou tratar, né, diretamente. Então, há necessidade, pelo menos para a formação de uma federação, né, um órgão de instância superior, né, para a formação de pelo menos 5 sindicatos. Eu tenho também, segundo o artigo 535, tá? 535, eu também vou ter as confederações, tá? Eu também vou ter as confederações, essas agora de âmbito nacional, né? As confederações são de âmbitos nacionais. Por quê, Tiago? Porque elas são formadas por no mínimo 3 federações. Então, 3 federações, elas podem se organizar e formar uma confederação, né? Tem uma Confederação Nacional da Agricultura como exemplo aí, tá? E as confederações, elas têm âmbito nacional e sua sede fica em Brasília, né, na capital do país. Então elas acabam ficando aí em Brasília, tá? Artigo 535 da CLT, que trata das confederações. Então, bom, uma federação no mínimo 5 sindicatos, uma confederação no mínimo 3 federações. Lembrando, federações de categoria econômica, federações ou de categoria profissional, não posso ter uma mistura aí de interesses nesse meio, certo? Em 2010, a gente teve autorização para a formação das chamadas centrais sindicais, né? Em 2010, a Lei 11.648 de 2010 autorizou a formação das centrais sindicais, centrais únicas sindicais, né? Aí eu tenho a Central Única do Trabalhador, Central, e por aí vai. Então, as centrais sindicais, elas surgiram a partir de 2010, quer dizer, pelo menos foram legitimadas, né, legisladas a partir de 2010. Lei 11.648 de 2010. Eu tive aí, né, autorização para a formação de existência das centrais sindicais. Qual a diferença, Tiago? A questão é a seguinte: as prerrogativas das centrais, elas são diferenciadas, né, das prerrogativas das federações, confederações e sindicatos. Você vai descendo. As centrais, elas têm âmbito muito maior, né? O nome central não é à toa, né? Para vocês terem uma ideia, o artigo 2º dessa lei, ela deve, para existir uma central, eu devo ter no mínimo 100 sindicatos, distribuídos em 5 regiões do país. Então tem que ter, para a formação de uma central, no mínimo 100, não é 10 não, não é 6 não, são 100 sindicatos, distribuídos por 5 regiões diferentes do país, tá? 5 regiões diferentes por aí, do país. Ou em 3 regiões, quando eu tiver 20 sindicatos cada uma, né? Em cada uma das regiões tiver 20 sindicatos, eu posso ter 3 regiões.
eu posso também ter, segundo o inciso 3, no mínimo 5 setores de atividades econômicas diferentes, filiação de sindicatos de 5 setores de atividades diferentes. As centrais, elas podem ocupar setores de atividades diferentes, tá? Elas podem se ocupar, as centrais, elas podem ter setores, né, de atividades diferentes, formação de sindicatos de atividades diferentes. 3 setores, pelo menos, indústria, comércio, e formando uma central única aí, sindical, tanto de empregador como de empregado. Eu tenho também, gente, a respeito da representatividade, e agora fugindo um pouquinho da órbita dos sindicatos e da crescente e decrescente, depois da reforma trabalhista, eu tive autorização para a formação dentro do âmbito da empresa das comissões de representantes dos empregadores ou dos trabalhadores, né? São comissões internas formadas no âmbito de determinadas empresas para tratarem e negociarem diretamente com o empregador. Então, o artigo 510A da CLT, ele veio disciplinando, né, pelo menos regulamentando, como é que vai se dar essa formação de comissões. Lembre-se que elas não têm, né, a mesma capacidade negociativa dos sindicatos. Tá? Elas não são obrigadas a participar de nada, nem também tem força, não pode deflagrar greve, nada disso. Mas são comissões internas de negociação com os empregadores. Tá? Podem negociar diretamente aí com os empregadores. Onde é que está dizendo isso? Artigo 510A. Então ele diz o seguinte: quando as empresas tiverem mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão. Olha o nome, eleição. Vai ser uma eleição, tá? Com a votação aí, com a votação dos empregados, dos empregadores, uma comissão vai ser assegurada para a votação aí dessa eleição dessa comissão de empregados e trabalhadores, representantes dos trabalhadores. Então, mais de 200 empregados, eles já podem fazer essa eleição. Aí, ele diz o seguinte, no parágrafo 1º, que quando ela tiver de 200 a 3.000, eu posso ter 3 membros nessa comissão. Quando ela tiver de 3.000 a 5.000, eu posso ter 5 membros. E quando elas tiverem mais de 5.000, eu vou ter 7 membros nessa comissão de representantes. Olhem, que depois da reforma trabalhista, então vamos lá, de 200 a 3.000, parágrafo 1º do artigo 510A. De 200 a 3.000, eu posso ter 3 membros nessa comissão. De 3.000 a 5.000, eu posso ter 5 membros nessa comissão. E acima de 5.000, eu vou ter até 7 membros nessa comissão. Os membros são eleitos, tá? Os membros vão ser eleitos, haverá uma eleição interna para a formação dessa comissão interna de representantes dos trabalhadores. Esses trabalhadores vão tratar diretamente com o empregador para evitar que todo mundo vá, tá? Aí faz uma comissão e essa comissão vai tratar. Como eles são eleitos, a partir da data do registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, esses empregados que fazem parte da comissão também vão ter estabilidade provisória, tá? Só poderão ser colocados para fora após a instauração de um inquérito judicial, certo? Então, eles têm estabilidade, só podem ser colocados se cometerem falta grave. Quem, Tiago? Os membros eleitos da comissão interna de representantes dos trabalhadores. Então, vai ter uma eleição, tá? E aqueles 3, se for de 200 a 3.000, ou aqueles 5, se for de 3.000 a 5.000, ou aqueles 7, se for acima de 5.000 empregados, eles vão ter estabilidade. Não só eles, como também os seus suplentes ao entendimento do TST atual, tá? Não só eles, como seus suplentes, entendimento do TST atual, também vão ter estabilidade provisória. Desde quando? Desde o registro da sua candidatura até um ano após o fim do mandato como representante de comissão interna, tá? Essas comissões internas que a reforma trabalhista autorizou, quer dizer, na verdade regulamentou, porque já estava disposta na Constituição Federal. A Constituição Federal já permitia a existência dessas comissões lá no seu artigo 8º, né? São comissões, lembrando, que não tem poder de negociação coletiva, não tem poder de deflagração de greve, não pode firmar contrato ou acordo coletivo, nada, tá? Elas só tratam diretamente, né, com o empregador para diminuir, né, aquele acesso, todo mundo ir, a empresa é grande, então essa comissão vai representar os empregados para negociar diretamente com o empregador. Então não confundam, certo? Elas não têm nenhuma representatividade coletiva, salvo a interna,
salvo a interna. Então, nenhuma das funções que o sindicato tem, elas vão ter, certo? Nenhuma daquelas funções que os sindicatos têm, representação judicial, administrativa, o que for, elas vão ter. É uma comissão interna, é só para negociação diretamente com as empresas, certo? Só para negociação com as empresas. Financiamento dos sindicatos. Chegamos aqui à nossa partezinha final, né, do assunto direito sindical, ou seja, quem vai financiar os sindicatos, ou seja, quem financia os sindicatos, né, quem ali vai financiar os sindicatos. Então, o que vai financiar os sindicatos? Aí eu dividi por alguns tipos de contribuição, certo, gente? E vou falar para vocês uma a uma, indicando qual é o fundamento legal. A primeira delas é a contribuição sindical, a primeira e não menos importante, tá? A contribuição sindical, que está disposta no artigo 578-A da CLT, tá? 578 da CLT está disposto sobre a contribuição sindical, certo? E ele diz o seguinte: as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes da categoria econômicas ou profissionais, empregados ou empregadores ou empregados, ou dos profissionais liberais, no caso aquelas categorias profissional de categoria diferenciada, serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma do capítulo, desde que prévia expressamente autorizadas. Tem alguma coisa errada aí? Tem. A contribuição sindical, gente, depois da reforma trabalhista, ela antes da reforma ela era obrigatória, independente de autorização ou independente de previsão. O sindicato que existia, representando aquela categoria econômica, profissional diferenciada, uma vez por ano, um dia de trabalho desse empregado era descontado e pago através de contribuição sindical, era chamada contribuição sindical obrigatória. Agora, tá? Agora, depois da reforma trabalhista, essa contribuição sindical passou a ser o quê? Facultativa. Então, depois da reforma, essa contribuição passou a ser facultativa. Por que facultativa? Onde é que está dizendo que é facultativa? Porque, gente, está dizendo o seguinte: desde que prévia e expressamente autorizada. Então, eu pago se eu quiser. Eu tenho que autorizar. Depende do empregado. Ou depende do empregador, né? Porque vai ser o sindicato de categoria econômica dos empregadores. Depende dos dois, ou seja, depende de expressa autorização prévia. Então, o empregado, ao adentrar na empresa, o sindicato vai cooptar, tentar fazer com que ele autorize, assine lá, de forma expressa, a contribuição sindical, que antes era obrigatória, agora é facultativa. Essa contribuição é que, de fato, financiava muitos sindicatos, né? Alguns sindicatos tiveram que se reinventar, né, para conseguir sobreviver quando não fecharam. Alguns fecharam mesmo porque acabavam sobrevivendo só desse financiamento anual, tá? E quem é que disse que é anual? Não fui eu, nem inventei. Artigo 580 da CLT, ele diz que a contribuição será recolhida de uma só vez anualmente. E consistirá na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho desse empregado. Olha que é remuneração, não é salário. Tá? Então entra tudo, mas é de um dia, tá? De um dia aí de salário, e ele ainda diz qualquer que seja a forma dessa remuneração, ou da referida remuneração. Então, o valor cheio, tá? Pega um dia por ano e vai ser utilizado para contribuição. Antes, lembrando, era obrigatória, e depois da reforma trabalhista passou a não mais ser obrigatória, passou a ser facultativa. Para quem vai essa contribuição? Ou seja, desconta e tal, vai para o sindicato direto, é? Não é bem assim. A divisão está descrita no artigo 589 da CLT, certo? A divisão está descrita no artigo 589 da CLT. O crédito, ele vai para a Caixa Econômica Federal, tá? Numa conta geral, ele vai para a Caixa Econômica Federal como recolhente pertencente naquela categoria. Esse valor que vai para a Caixa Econômica Federal vai ter uma subdivisão. Se os sindicatos for de empregadores, tá? De categoria econômica, se o sindicato for de empregadores, a divisão vai ser da seguinte forma: 5% de todo o valor recolhido no ano vai para a confederação, 15% vai para a federação, isso se tiver, tá, gente? Se tiver, para a confederação daquela categoria,
econômica. Para a federação, 15% daquela categoria econômica. 60% vai para o sindicato, que recolheu, né? Pô, 60% vai para ele. E 20% vai para uma conta especial de emprego e salário, administrada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá? Administrada pelo FAT. A conta especial de emprego e salário, que serve para, entre outras coisas, remunerar até o seguro-desemprego, outras campanhas salariais aí do governo. Então vai para essa conta especial, né? Então há também a participação por conta dos sindicatos para essa contribuição, né? Para pagamento de seguro-desemprego e tal, e outros benefícios, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, conta especial trabalho e emprego, 20%. Tá? E isso quando o sindicato é dos empregadores. Para os trabalhadores, ou seja, quando eu tiver trabalhadores, sindicato dos trabalhadores, aí 5% vai para a confederação, 10% vai para a central sindical, se tiver, certo? 5% para a confederação, 10% para a central sindical, que ele pertencer, se tiver, 15% para a federação, 15% vai para a federação, se tiver também, e 60% vai para o sindicato respectivo, sendo 10%, no outro eram 20%, aqui são 10%, restantes vão para a conta especial de trabalho e emprego, né? Aquela que é administrada pelo Fundo para o Trabalhador, como eu falei outrora. Então, 5% confederação, 10% central sindical, se tiver, 15% federação, se tiver, 60% vai para o sindicato respectivo e 10% para a conta especial trabalho e emprego, isso se tratando de sindicatos dos trabalhadores, seja sindicatos profissionais ou categoria profissional diferenciada. Mas lembrando, se eu não tiver essa hierarquia lá, ou seja, as instâncias superiores, todo o valor vai sendo recolhido para o sindicato. Tá? Então, se eu não tiver central, 10% para o sindicato. Se eu não tiver confederação, 5% para o sindicato. Se eu não tiver federação, 15% para o sindicato. Tá? Isso dá contribuição sindical. Tá? Então, a contribuição sindical, aquela que agora é autorizada, agora tem que ser autorizada de forma prévia, ela acaba servindo de base, né, para financiar toda essa estrutura aí hierárquica sindical. Tá? Artigo 589 vem trazendo aí para vocês, se tiverem curiosidade, né, a distribuição. A gente vai ter também como forma de financiamento dos sindicatos a chamada contribuição confederativa. Tá? A contribuição confederativa já é diferente. Né? A chamada contribuição confederativa está descrita no artigo 8º da Constituição Federal de 88. Certo? Ela já está descrita no artigo 8º da Constituição Federal de 88. E que contribuição é essa? Ele diz o seguinte, que a Assembleia Geral vai fixar uma contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei, no caso, independente da contribuição sindical. Então, essa contribuição confederativa serve, e uma vez instituída, né, vai ser descontada em folha do empregado. Tá? Vai ser descontado em folha do empregado, daquele que vai servir para o susteio de todo o sistema confederativo, federação e tal. Então, essa contribuição confederativa, ela difere da contribuição sindical, tá? Ela difere aí da contribuição sindical e, no caso, gente, é para descontar dos empregados, já que ele está falando da categoria profissional. Então, uma contribuição confederativa para sustento da Assembleia, tal, definida, então vai ser descontada em mês a mês para o sustento dos empregados. A gente vai ter também a súmula 40 do TST, ou do STF, desculpe, ela diz o seguinte, que essa contribuição confederativa só é exigível, só pode ser exigível dos filiados ao sindicato. Nada mais óbvio, né? Então, mesmo que eu pertença à categoria, não vai descontar de mim. Desconta de mim da categoria, se eu autorizar, é a contribuição sindical. Mas essa só se eu for filiado sindical. Tá? Então a contribuição confederativa, ela só né, vai ser descontada, que fixar em assembleia e vai dizer qual é o percentual que for para aqueles filiados. Por exemplo, eu quero me filiar ao sindicato e os sindicatos vão dizer, olha, a gente vai descontar, agora pela assembleia foi fixado, vai descontar R$19, R$15, R$20, o que for, por mês lá o seu. Concorda, eu só autorizei, tal, eu sou filiado, eu vou pagar, ou seja, eu vou auxiliar, eu vou pagar essa contribuição confederativa. Tá? Artigo 8º e súmula 40 do STF. Então, quem não é filiado ao sindicato não paga a contribuição confederativa.
A gente vai ter também as contribuições assistenciais, tá? A gente vai ter também, como forma de sustentar os sindicatos, né, como forma de financiar os sindicatos, as contribuições assistenciais. O artigo 513 diz que é prerrogativa dos sindicatos impor contribuição a todos que participam das categorias profissionais econômicas ou das profissionais liberais representadas. As contribuições assistenciais, né, são contribuições cobradas pelos sindicatos pelos serviços assistenciais cobrados, né? De repente, ele vai querer cobrar uma contribuição assistencial jurídica, contribuição assistencial médica, o que for. Então, por esses serviços, os sindicatos podem impor. Diz, olha, a gente tem fora a mensalidade, que é a contribuição confederativa por você ser filiado, né? A gente tem também essa contribuição assistencial e é claro, né, que elas são pagas, essas contribuições assistenciais, por quem precisar do sindicato. Não é só por quem é filiado, por quem precisar, já que é uma contribuição assistencial. Então, se a pessoa vai precisar da assistência do sindicato, assistência jurídica, o sindicato pode colocar uma contribuição, tá? O sindicato pode colocar uma contribuição. Então, a pessoa está precisando, sindicato desempregados, empregadores, está precisando de uma assistência jurídica, de uma assistência administrativa e tal, o sindicato pode cobrar aí por essa assistência prestada. E fora isso, a gente vai ter, por fim, a contribuição associativa. E aí é da associação mesmo de sindicatos, tá? Contribuição associativa que os sindicatos podem cobrar, claro, só dos filiados, nesse caso é só dos filiados, a contribuição por ser associado àquele sindicato. Então, tá um tipo de associação, participação em plano de saúde, o sindicato pode cobrar um valor, ser fora da contribuição confederativa, que é para o sustento daquele sindicato, ele pode cobrar uma contribuição por associado, né? É claro que a gente está falando de todas as possibilidades de financiamento do sistema sindical, gente, mas não pode-se dizer que existem todas ao mesmo tempo. Obrigatoriamente a gente vai ter a contribuição sindical, desde que é autorizada, e a contribuição confederativa para aqueles que são filiados. As demais, a assistencial, se a parte precisar, né, a categoria profissional econômica precisar do sindicato, e a associativa, se a parte também autorizar, pode ser associada para pegar os benefícios ali daquela entidade sindical. Beleza? Então, próxima aula, a gente viu tudo sobre sindicato, né? Aí, próxima aula, a gente retoma falando do direito coletivo, ainda, né? Falando de greve, falando sobre acordos e convenções coletivas, ou seja, do direito coletivo em si, ou seja, da segunda parte aí desse plano. Valeu? Abraço.